Olha só o Deus abençoador, que além de nos salvar, além de dar a sua vida por nós, meus irmãos, Ele tem alegria em nos abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. É uma passagem que já conhecemos muito, é muito usada, né? Palavra concernente aos dízimos e ofertas. E eu gostaria aqui de estar compartilhando a partir do versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Até aqui, meus irmãos, nós conhecemos bem, né? Tem uns que já sabem até de cor. Nós vemos que Deus, nós conhecemos a lei da semeadura, que aquele que planta muito, colhe muito, em abundância. Mas eu gostaria aqui, meus irmãos, de ver no versículo 7, que fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus o ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, meus irmãos, em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha só o Deus abençoador, que além de nos salvar, além de dar a sua vida por nós, meus irmãos, Ele tem alegria em nos abençoar. E a palavra do Senhor fala que Ele abençoará sempre, meus irmãos. Mas tudo isso com um propósito, meus irmãos, um propósito de Deus, um propósito divino para com nossas vidas. E que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido, é o que vem a seguir, meus irmãos. No versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons, para com eles e para com todos. Aleluia, Jesus. Você consegue ver o propósito de Deus quando Ele nos abençoa, meus irmãos? Porque Deus, Ele não nos abençoa, meus irmãos, quando nós vemos a teoria, né, da prosperidade e coisas assim. Deus, Ele não nos abençoa para acumularmos riqueza somente. Ele não nos abençoa, meus irmãos, para sermos ostentadores, para a gente ficar ostentando. Olha, eu tenho isso, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Meus irmãos, Deus, Ele não nos abençoa para isso. Ele nos abençoa para nos tornar abençoadores. Aleluia, abençoadores, Jesus, da obra de Cristo Jesus. Porque aqui fala que essa beneficência, meus irmãos, não é só para os santos, não é só para aqueles que servem a Cristo Jesus, meus irmãos, mas para que em tudo se deem glórias a Deus, se deem graças a Deus, que o povo, que o mundo possa ver que Deus tem um povo que o ama, e que não é apegado às coisas terrenas, e é um povo abençoador. É um povo, meus irmãos, que tem consciência da necessidade da manutenção da obra de Cristo Jesus, tem consciência, meus irmãos, que através de um povo rico e abençoador, meus irmãos, as pessoas vão ver, olha, ali tem algo diferente. Deus abençoa eles, Deus dá a salvação, Deus dá sustento, dá provisão e providência para cada um deles. E mesmo assim, eles olham para nós e nos abençoam.
Glória a Deus, a este Deus a qual eles servem. Você vê como que Deus nos torna abençoadores e como nós nos tornamos abençoadores. Meus irmãos, contribuindo com nossos dízimos e ofertas, olhando para aqueles que têm necessidade, olhando para a necessidade do campo. Às vezes a gente pensa assim, eu quero comprar um carro novo, eu quero trocar meu carro, então esse ano aqui eu não vou devolver meu dízimo. Meus irmãos, não faça isso. Aqui a palavra de Deus fala que Deus sempre nos abençoará. Então, se você continuar devolvendo seu dízimo, não vai faltar. Não vai faltar. Mas uma coisa, meus irmãos, é certa, que Deus ele não quer aquilo que está sobrando no seu bolso, nem aquilo que vai te fazer falta. Teu nome, ele Jesus. quer o teu melhor. Ele quer primazia. Ele quer, meus irmãos, que nós recebamos as bênçãos de Deus e tornemos-nos abençoadores. E isso eu não posso fazer por você. Eu posso pegar a minha bênção e abençoar aqueles que precisam, abençoar a obra de Deus para que ela continue, meus irmãos, alcançando vidas. Mas eu não posso me tornar um abençoador no seu lugar. Isso é o papel seu, é único e exclusivo seu. Assim como o nosso livre-arbítrio. A palavra de Deus em Efésios, meus irmãos, capítulo de número 5, fala: sede, pois, imitadores de Deus, né? E Deus, ele deu, Jesus, ele deu sua vida em sacrifício por nós. Jesus não está pedindo a sua vida em sacrifício mesmo porque não é necessário. Porque o sacrifício de Cristo Jesus é único, suficiente e perfeito. O que ele quer de nós, meus irmãos, é uma vida de glorificação, santificação e gratidão, também abençoando aqueles que necessitam, com os dízimos e ofertas, meus irmãos. Eu sempre digo, quando você deposita a sua oferta na salva, imagina que você estivesse colocando um tijolo numa nova igreja que se levanta. Que você, meus irmãos, quando fazer a sua contribuição missionária, você está alcançando famílias inteiras, às vezes uma aldeia inteira, meus irmãos, através da tua oferta, da tua fé e da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Por isso eu te chamo hoje para pegar o seu dízimo, a sua oferta, se colocar de pé diante de Deus, dando graças a Ele por todas as bênçãos que Ele sempre vai dar, meus irmãos. Sempre. Jesus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E está escrito na palavra do Senhor que Ele dará sempre, com suficiência e abundância, meus irmãos. Então, vamos confiar nisso e vamos ser dizimistas fiéis ao Senhor, contribuintes missionários fiéis ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, e ofertar, meus irmãos, para que a manutenção da obra seja feita, o nome do Senhor seja glorificado, almas sejam alcançadas e a igreja fortalecida, em nome de Jesus, meus irmãos. Porque tem pessoas milionárias lá fora, fazendo caridade, mas o povo de Deus que faz isso no nome de Jesus, meus irmãos, somos só nós. Somos nós, somente nós. Ninguém pode fazer em nosso lugar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, apresente diante do Senhor. Porque, meus irmãos, possa subir com aroma aprazível e agradável a Ele.